salve galera! Diretamente da Barra da Tijuca com meu amigo e shaper Thiago Bastos Cunha, das pranchas TBC. Bom, aproveitando a visita aqui do Thiago ao Rio de Janeiro, ele que está com uma fábrica enorme, toda com responsabilidade ambiental, toda ali material sendo recolhido para o lugar certo. Enfim, estou aproveitando a passagem dele aqui pelo Rio de Janeiro, onde ele morou durante muitos anos, né? Quantos? 25 anos. 25 anos, quase minha idade. É uma vida, né, cara? Pois é, com certeza. Tenho muito a agradecer Rio de Janeiro, tudo que eu tenho, minha família, construí aqui. Foi aqui que eu realmente me fixei como marca e hoje em dia parti para um projeto que realmente já estava na minha alça de mira, que eu imaginei quando eu vim em 87 que eu realizaria no Rio de Janeiro. E acabou que eu fui aprovado no Plano de Desenvolvimento Industrial do meu estado de origem, Sergipe, e voltei para lá para fazer o que eu tinha na minha cuca como sendo uma fábrica bacana, né? Com isso que você falou, responsabilidade ambiental, né? Todo um enredo de organização operacional também, porque né, a gente às vezes sabe que é um entrave na produção, às vezes, né? Questões operacionais. Então lá eu estou tendo bastante tempo e espaço para desenvolver isso daí, está dando certo. Estou bem feliz, bem realizado. Pois é, né? O Thiago, que é meu shaper já há muitos e muitos anos, minha prancha chega na porta. O cara bate na porta aqui embaladinha, toda protegida, inteiraça. Nota fiscal ali. Não tem erro. E aproveitando aqui o Thiago para a gente falar sobre equipamento, sobre a nova geração que está surgindo no Brasil nesse momento rico de eventos, né, com a CB Surf. Tá legal. O momento está excelente, né? No Mundial também a gente está bem, tirando as polêmicas aí, o Brasil comandando, né, ganhando muitos títulos nos últimos anos. Então, pô, Thiago, eu queria te perguntar o seguinte, cara, a gente tem visto aí, pelo menos na piscina também, muito foi falado, os atletas surfando com alguns tipos de materiais novos, a gente tem vindo a prancha de carbono também. Como é que está esse momento de novidade no mundo de surf ali na fabricação de pranchas? Eu acho que agora, assim, de um tempo para cá, houve realmente uma aceleração no processo de investimento, onde se procura encontrar novas construções, né? Novas maneiras de produzir, novo material para se produzir e para se chegar no melhor resultado, né? Isso começou lá no final dos anos 80, início dos anos 90, quando começaram a fazer prancha de isopor, ainda muito incipiente. No início dos anos 2000 a coisa se acelerou um pouco, né? Passou a ser uma rotina se produzir pranchas de epóxi, né? EPS com a resina epóxi. Mas o grande desafio, na minha opinião, ainda está de se encontrar o melhor desempenho, né? Que está sendo difícil de bater a construção poliuretano com resina de poliéster, a longarina de madeira, a tração, né? Ela é bem mais diversa, bem mais assim, acomoda melhor em qualquer tipo de condição de mar. Então isso realmente ainda está sendo um grande desafio, na minha opinião. Chegou uma época que se produziam as pranchas de Tuff Light, que elas eram formadas por fora, elas tinham um miolo bastante rígido, às vezes de vinicel, às vezes de honeycore, né? Às vezes até de espuma mesmo, mais rígida, que hoje em dia se fala que é o IPS, né? E ela era moldada com camadas, assim, sobre camada, como se faz a prancha de bodyboard. Mas também não teve desempenho, veio com o projeto de que seria uma prancha de muita durabilidade, bastante resistência, e realmente mas novamente a gente esbarrou na questão do desempenho, né? Aí começou o próprio EPS, ele começou a desenvolver bastante. Antigamente ele era cortado, moldado, tinha-se muito oxigênio na mistura, e a galera até fazia prancha com menos litragem para suprir esse excesso de flutuação, né? Mas hoje em dia o isopor já é injetado, o EPS já é injetado como poliuretano, as pérolas são bem pequenas, a construção é mais semelhante, né? Mas a resina epóxi, ela tem umas particularidades desde o começo até o final, principalmente no final. Muita gente aí constrói prancha de EPS com laminação de epóxi e quando chega depois da lixação aplica a resina de poliéster, né? Porque realmente facilita o acabamento, dá mais velocidade e tal no acabamento, na produção, mas são duas misturas totalmente diferentes, né? Então há, com o passar do tempo, uma desassociação entre elas, elas desmoldam, tendem a desmoldar, né? E causa amarelamento, porque a resina de poliéster ela recebe o estireno. A resina de epóxi não tem mistura com o estireno, então o estireno contamina a mistura de epóxi e isso causa às vezes amarelamentos, manchas, além do custo, né? Porque o custo de uma resina epóxi é 4, 5, 6 vezes mais cara do que uma resina de poliéster, né? Apesar de que o isopor é bem mais barato.
mas a resina em si é muito cara. Então se você tira 2 banhos de uma prancha, meio quilo de resina acaba surtindo um resultado em grandes quantidades de economia. Mas do ponto de vista operacional e o resultado final, ele deixa um pouco a desejar, né? Hoje em dia se faz pranchas com vácuo, né? São umas pranchas que têm sido construídas diferentes, inclusive com fibra de carbono. Existe o IPS, que é um isopor extremamente duro, eu não sei nem se te dizer com certeza se é um isopor, mas é um polímero, uma mistura dessas, e ele é extremamente duro. Até o disco de corte é outro, a máquina de corte é outro, ainda há uma necessidade de adaptação para esse tipo de material, que é laminado com resina epóxi. E a grande dificuldade é no momento da tração, né? No momento que você vai para dentro d'água, as pranchas de epóxi têm uma resposta boa, hoje em dia elas estão bem avançadas do ponto de vista de desempenho, mas elas ainda apresentam uma dificuldade de acomodação em determinadas situações. Tanto que você vê, a galera usa um EPS em diversas condições, mas em algumas ondas específicas ou em alguma condição diferente de mar, o cara acaba optando pela prancha de PU, que ela tem um resultado, tem mais confiança no que ele vai obter de resposta no momento de se movimentar dentro d'água. Coisa que às vezes o EPS se torna um pouco indócil, acaba gerando uma reação que você não está nem imaginando. Você imaginou uma coisa, ela já fez diferente. O cara que está no ritmo, ele corrige isso, mas o público geral, o surfista em geral, sente essa dificuldade. Muitas vezes não sabe nem porquê, mas é do ponto de vista mecânico da história, né? A prancha, algumas dessas pranchas produzidas assim com novas tecnologias de prensagem, usando carbono, elas são muito sujas, elas poluem muito, elas demandam uma necessidade diferente, mais elaborada de recolhimento desse detrito, né? Que é o que a gente tem trabalhado, como você falou, a gente tem trabalhado muito atrás dessa nova necessidade. Eu imagino que, pô, né, a gente tá no século XXI, né, cara? Já desde criança eu sempre tive na minha cabeça, não existe jogar fora as coisas, né? A não ser que você bote num foguete e jogue para fora. Mesmo assim ele ainda vai entrar em órbita e um dia ele ainda vai, porque a própria física vai se encarregar, a atração de gravidade, de botar ele de volta. Então é complicado você dizer em jogar fora, né? Eu imagino que a gente tem que dar outros caminhos e criar novos produtos a partir disso, novos subprodutos a partir do detrito, né? Lá a gente, como você falou, a questão ambiental, a gente capta a nossa água de produção. Hoje em dia a gente já não produz mais nada com água. A água foi, até por solicitação do órgão ambiental de Sergipe, que é a ADEMA, não se usar água na produção, então a gente teve que extinguir mesmo a água na produção, né? Mas a gente tem que lavar prancha, lavar mão, então isso está sendo captado num poço de decantação e volta para o circuito de produção. A nossa ideia é que ali ainda sobra algum detritozinho que a gente já tem uma pessoa bem próxima a gente que está fazendo um estudo, ele já trabalha com essas questões de aquíferos em grandes indústrias lá, para a gente tentar dali tirar algum proveito ainda, né? Papel, papelão, plástico, PET, isso tudo já é recolhido dentro da fábrica de maneira seletiva, porque dentro do distrito industrial tem quem prensa o papelão, quem recolhe o papel, tem quem tritura o plástico e o PET, então já é encaminhado para essa galera, que a próprio órgão ambiental exigiu e nos encaminhou, porque eles também detêm o direito, a licença ambiental para trabalhar esse tipo de material. E agora o nosso foco mesmo é pegar o detrito da produção, né, o farelo da lixa, o farelo do shape, as canoas que ficam ali né, solidificadas, para a gente partir para uma trituração, para transformar em um outro produto. Durante um tempo a gente conseguiu lá, que tem uma feira de turista e artesanal e tal, e tinham alguns artesãos que iam lá, colhiam às vezes as bacias, e faziam cinzeiros, entendeu? Faziam pé de abajur. Então foi feito, mas isso é muito pequena escala, né? Se a gente pensar de uma forma industrial, do montante que se produz de lixo, isso é muito pequeno. Eu acredito que a gente vai encontrar ainda grandes indústrias que pegam isso em grande quantidade e transformam em outro produto, né? Resto de fibra, a gente sabe que existe o farelo de fibra que é usado para diversas coisas. Então a gente está tentando captar quem recolhe isso, já tentamos inclusive com o nosso fornecedor, que eu acho que seria a coisa mais correta, né? Eles que são grandes, são uma multinacional que quem realmente deveriam se responsabilizar pelo menos por alguma parte, assim como é com pneu, outras coisas. Mas ainda não conseguimos, mas a gente sabe que existe essa possibilidade de transformar os retalhos de fibra em farelo, né, de fibra.
e outros materiais a partir do detrito, né? A gente está dentro do Centro de Vivência da Universidade Federal de Sergipe. Lá já se encontrou para a poeira da lixa um caminho que vai para argamassas, o farelo do poliuretano e do isopor para se construir modulados divisórios. Então são coisas que já existem em algumas coisas, mas demanda muito investimento. Isso é um negócio demorado, porque a gente precisa comprovar realmente, atingir o resultado do que vai se fazer com aquilo, comprovar, às vezes demanda de publicação para que, né, que se comprove que aquilo foi estudado, e a partir daí a coisa pode tomar um outro caminho. Mas a gente está engatinhando, mas está indo, né, cara? Não tem. Bom, excelente. Acho que é por aí a parada, sabe? Caminho excelente, parabéns pelo belo trabalho. Agora, um outro excelente trabalho que você faz, né, é descobrir novos talentos, né? Você foi campeão mundial Pro Júnior com o Pablo Paulino, enfim, o Filipinho ali no final da carreira amadora, já indo para profissional, surfava com as suas pranchas. Ganhou um mundialito em 2010 no Peru, né? Era um mundialito que a gente não tinha, mundialito mirim, se não me engano. Foi o Filipinho ganhou de TBC, né? Tem o Igor Lidantas e o Alejo Muniz, 2014 e 2014, talvez 2014 e 2015, talvez, não me lembro agora. Também ganharam o King of the Grommets lá, né, na França, 2 títulos aí bem interessantes, bem importantes pra gente. Títulos, né, com a Diana Cristina aqui nacionais, né? O Messias Félix ganhou etapa que na época era a mais valiosa do QS, né? Ele foi campeão também. Enfim, o Jefferson Silva de São Paulo ganhou o primeiro Mundial Júnior Risa Games na Califórnia, surfava de TBC também. A gente tem sim uma proposta, tá? Eu acredito que se a gente não se preocupar com as crianças, a gente está condenando o nosso futuro, né? Eu acho que as crianças têm que ser muito bem cuidadas, mesmo que de repente se tornem, não sejam um competidor, né? Mas a gente forma cidadão, né, cara? Porra, acho que a gente, mesmo que ele pode ser um free surf, pode ser dono de uma empresa ligada ao surf, ou não, usar o surf apenas como um esporte, uma diversão. Mas, como eu falei, eu acho que a gente tem que cuidar das crianças, entendeu, cara? Eu sou pai de 4 filhos, tenho filho adotado, já sou pai de 4 netos, já sou avô de 4 netos. Então, eu vejo que é por aí, sabe? O foco da gente de investir na garotada é muito mais esse, né? E, porra, é realmente gratificante você ver Pois é, né? No Nacional agora da CB Surf foram 4 finais, das 8, 4 finais. 3 vitórias, né? O Guilherme Lemos, né, foi campeão na Sub-16, ficou em quarto na Sub-18. A Ana Luísa foi campeã na Sub-18 e o Iago Belotti campeão na Sub-12, né? Exatamente. Que nem fez agora 11 anos, quer dizer, tá mudando de categoria, tá pegando a galera que tá saindo, foi lá, foi fazendo devagarzinho, surpreendeu, né? Eu acho que por aí, sabe? A gente tá... Até porque, assim, essa mudança que eu fiz em 2010, né? Quando eu fui aprovado pelo Plano de Desenvolvimento Industrial em Sergipe, eu passei 4 anos preparando a indústria, então foi um investimento que eu não tinha como fazer, né, cara? Eu tive que recolher muito, tirar dos meus atletas, deixar de investir nessa área para investir na minha equipe de trabalho e na minha estrutura operacional, né? Quando a coisa começou a funcionar, eu voltei novamente a investir na garotada e tal, apostando para frente, porque eu também imagino que eu ainda tenho alguma coisa para progredir, para ajustar, entendeu? Para atingir um melhor estágio de produção, de faturamento, que me dê uma condição onde eu possa realmente investir de uma forma mais intensa ou bem mais forte. Mas já começamos a investir. Eu acredito que na garotada, como a gente vai formando, como eu falei, tanto o garoto, como também a gente vai formando um elo, vai criando um vínculo, que é bem legal, porra. Sabe, você vê uma garotada competindo, é um negócio, porra, rejuvenescedor, né, cara? Você cai no mar e vê aquela garotada, pô, a 1000, parece gente grande, mal sabe, porra, ler e escrever direito, mal sabe andar de bicicleta sem rodeirinha, mas sabe, né, se comportar no mar, sabe o que ele quer pra ele daqui a pouco. Então, a gente tem que apostar neles, né? Acho que é bem legal isso. E a gente ataca, assim, meninas e meninos, diversas categorias, diversos lugares do Brasil. O Ítalo Oliveira, né? Ítalo Oliveira fez um 10 no CB Surf. Exatamente. Lá do Pontal de Baía Formosa, né? Nas oitavas de final, fez um 9º lugar. Nota 10, cara. Pô, primeiro 10, né? Falei pra ele, você fez um registro, outros vão superar, vão ser campeão, mas o registro do primeiro 10 foi o seu. Então, a CB Surf chegou com essa proposta, inclusive, porque a gente estava tendo já vislumbrando um hiato,
depois dessa galera aí, entendeu? Ainda chegou o Chanca aí agora para dar um sobrevida, mas se a gente avaliar, já tinha um hiato depois dele, ele já entrou no meio desse hiato. Era uma preocupação, né, da galera, né? Pô, a gente tem Medina, Filipinho e Ito ali comandando o circuito mundial, mas e aí, quem vem depois? Quem tá chegando, né? Pois Isso é importante, a gente não pode se descuidar disso, né? Para poder manter a nossa visibilidade como país, entendeu? A representatividade que nós temos hoje no surf, o país, ou seja, o Brasil é um país, é uma potência do surf hoje em dia. Com certeza. Né? Eles não há mais o que discutir, aquela conversa antigamente que surfista de WQS, não sabe surfar onda tubular, vai chegar em topo, não vai fazer a frente. A gente já conquistou todas as possíveis, já quebrou todos os tabus que tentaram colocar, né? As rotulações que eu nos lembro deram. também que falaram, pô, no Brasil não tem onda, só tem onda ruim, como é que esses caras estão pegando? Saquarema aqui é um show, todo ano, e ainda é privilegiado. Em todas as regiões, né, cara? E, pô, você chega a Saquarema, se a gente pensar bem, o Havaí não deu onda esse ano, Indonésia tava ruim, chegou no Brasil aqui os 3 últimos anos tem altas ondas, entendeu? A galera fez a cabeça, o público compareceu, né? Então, eu acho que a gente já mostrou, né? O Brasil já mostrou que, de fato, o surf faz parte da nossa cultura hoje, pô. Nós temos milhares de quilômetros de praia, entendeu, Campeão olímpico, então, né? Pô, primeira Olimpíada com o surf dentro. O Ítalo já carimbou o nosso passaporte como medalha de ouro. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, né, cara? Eu acho que todo mundo pode se favorecer disso, né? É importante que haja esse foco da confederação agora de criar novas gerações, de prestigiar os atletas iniciantes, entendeu? De fazer um circuito nacional forte para que profissionais que têm uma condição de competição, mas que por falta de patrocínio muitas vezes não conseguem se jogar para um WQS, ou até não tem nem essa visão, não tem nem esse interesse, porque o cara tem ali o seu negóciozinho, ou tem a sua família, eu acho e ele não até quer se ausentar muito, né? Quer estar num campeonato regional, nacional. A profissão de surfista pro, ela voltou, né? Parece que ela tinha acabado, porque não tinha campeonato aqui para o cara ir correr uma etapa fora. Pô, além de todo o custo de viagem, tudo, a inscrição não é barata, o cara já contava com um resultado muito alto, premiação às vezes muito baixa, então a galera foi se afastando, foi partindo para trabalhar em outras coisas, né? E agora o surfista profissional voltou a existir com força total. Tem até uma galera da antiga tentando retomar a carreira, que se afastou do esporte. Por falta de oportunidade. Pois é. Mas que tá aí fazendo frente, dando calor na garotada. Isso. Puxando o nível da garotada, mostrando, porque essa galera já tem uma experiência, já tem uma bagagem, inclusive internacional, né? E muitas vezes era frustrante, pô, só a mudança, como você falou, de sair, viajar, chegar num local desse, às vezes o desgaste é tanto que quando chega na hora da competição o cara tropeçava na primeira bateria. Pois é, um desgaste e uma preocupação muito grande, né, Chega a ser frustrante. Então esse cara hoje em dia tem uma bagagem para acrescentar no nosso circuito nacional. E a galera que quer chegar tem onde se mirar, tem a visão de que há de fato uma possibilidade, né? De trabalhar pegando onda, ser um competidor nacional de surf, representar o seu estado, então isso é muito legal. E, Thiago, eu queria saber como é que está a sua relação com os seus clientes, os antigos como eu, os novos, porque a gente sempre troca muita ideia, eu aprendo muito sobre equipamento e acho importante os surfistas conhecerem, né, das diferenças. Eu acho que isso no fundo até ajuda também a eles evoluírem com essa troca com o shaper. E teve um negócio legal que você me falou a respeito da quilha, né, nessas minhas 2 últimas pranchas. Você falou, cara, procura usar uma quilha média com a ponta mais larga, porque a prancha foi feita dessa forma. Então como é que é essa troca que você tem com seus clientes mais antigos e com os que chegam atualmente até você? Eu sempre procuro, cara, por mais que a encomenda, os pedidos venham pelos caminhos de venda, em determinado momento eu sempre entro para saber exatamente, colher, porque às vezes o cliente fala para as meninas, eu gosto da prancha assim, eu tenho essa medida, entendeu? Mas na hora eu preciso entrar nessa conversa, nesse enredo, para que eu possa captar dele o que ele está esperando, que na minha opinião é o que geralmente o cara precisa apresentar. Eu gostaria de uma prancha que me dê mais conforto, eu preciso de uma prancha bem ágil, entendeu? Porque muitas vezes o cara, eu quero uma prancha mais curva para ela ser solta. Mas muitas vezes você pode fazer esse resultado de ter a prancha mais solta sem precisar mexer na curva. Porque quando você mexe na curva, você não apenas
tira um pouco de pressão e faz com que a prancha seja mais maleável, mas você também tira velocidade, então você pode gerar uma outra dificuldade, né? Então você precisa, o legal é você entender exatamente o que o cara está procurando, para você poder fazer essa dosagem, como eu costumo dizer, fazer essa mistura aí, essa bruxaria aí, para o negócio ficar legal, entendeu? Então eu procuro sempre estar junto mesmo, conversar, passar essas informações, como eu te falei, perguntei, você falou algumas coisas que eu senti, você muita velocidade, a prancha está presa, muda um pouco, porque eu já crio, eu já tenho uma concepção nas minhas pranchas de velocidade, então eu já tiro um pouco de curva na rabeta, eu já agrupo mais o jogo de quilha na rabeta, então isso são elementos, o meu headboard é bem vincado, a rabeta box, bastante, são elementos de velocidade. E se você pega e bota uma quilha de velocidade também, que são as quilhas mais profundas, aquela que eu falei, ela é mais fininha, mas geralmente ela tem mais profundidade, elas ficam mais para trás. Aí se você pensar que olhando lateralmente assim, as quilhas de velocidade elas fazem assim, se elas são perto, você já não tem quase passagem de água por aqui, então a prancha vai correr mesmo. Tem gente que tem a linha de surf ou força suficiente para domar, tá? Mas de uma forma geral, se você usa ela com a quilha um pouco mais em pé, né, que são as quilhas que tem um pouco mais de área no final dela e menos profundidade para trás, a prancha continua tendo velocidade, mas ela ganha no movimento. E o fato da quilha ter um pouquinho mais de área no final, ela dá aquela última pedaladazinha para dar o embalo que você estava esperando. Então, é muito mais uma questão de ajuste, né? Porque se você pensar bem, pô, carro de Fórmula 1, às vezes, para uma determinada pista, usa uma certa composição. Hoje em dia se trabalha muito composição, ou aquela composição é extremamente rápida, mas o cara não consegue dar mais do que 4, 5 voltas, depois o pneu já acabou. Então, a gente também tem que entender como é que funciona isso na prancha, para o cara poder usar, porque hoje em dia o cara tem acesso a diversas quilhas, né? Ah, pô, tô num mar, fiz uma viagem, tô num mar bastante tubular, bastante para frente, mas eu tenho jogos de quilha que me dão condição de eu ter segurança para passar aquela sessão, aproveitar bem a onda. Então isso é legal, o cara saber. É bom o cara ler, estudar um pouco, conversar bastante com o shaper, é legal. É muito importante, tenho clientes aí que eu fazia prancha quando os caras eram garotos, já se formaram, são casados, são pais de fazendo família, com os filhos agora, entendeu? né? Então, poxa, pra mim é legal isso, porque é um reconhecimento de que aquele trabalho tá dando resultado legal. Me facilita, porque na hora que ele me pede, o cara, pô, eu ganhei um peso, mas eu pego aquele arquivo que ele já tem, que deu um bom resultado, faço uns ajustezinhos, né, cara, pô, pra que o cara tenha esse confortozinho a mais do peso que ele ganhou. Mas o cara sabe surfar, então não dá pra você mudar muita coisa, porque senão você vai gerar uma outra dificuldade. É simplesmente um detalhe que ele tá precisando de mais conforto, né? Às vezes não é nem pelo peso, pô. Minha prancha é pra um cara mais pesado do que eu, mas meus 56 anos pesa mais do que meus 70 quilos, então eu tenho que levar isso em consideração também. Então é bom conversar, porque às vezes o cara tá iniciando, mas é um cara que pratica esporte com frequência, entendeu? Já anda de skate, ou é um cara que tem uma vida bem ativa, você não precisa criar muita tranquilidade para ele. É legal até que você crie o desafio para ele. Ele mesmo já está te apresentando que ele é um cara que vai correr atrás de se ajustar com aquela invenção que você vai fazer. Então é legal você dar para ele uma prancha que vai gerar esse desafio para ele estar sempre esticado. Vixe, ontem eu fiz um surfzinho bacana, hoje está melhor, vou tentar fazer aquelas manobras que eu não consegui. Do que criar uma prancha totalmente tranquilona para o cara, pô, não consigo chegar, já estou vendo a onda lá, mas a prancha ainda não virou. Enquanto que é o contrário, tem gente que não está nem com essa expectativa. A expectativa dele é levantar e botar no corte. Então aí você tem que fazer uma prancha que realmente não perca nem velocidade, para quando ele botar no corte, ela sair andando sozinha. Se você cria a necessidade do cara movimentar para dar velocidade, ele acaba não aproveitando a onda. Então você tem que fazer essas dosagens, por isso é legal você conversar, o cara te procurar também, entendeu? Os canais todos chegam a mim, inevitavelmente, entendeu? As garotas quando recebem as encomendas depois de alguma... Eu ia até te perguntar sobre isso, como é que chega até você? Pelos canais de Instagram, né, pranchastbc.com.br, lá tem os WhatsApp da gente, né, tem o meu também, entendeu? Mas geralmente a gente faz pelo site, chega, entendeu? Por e-mail chega, então essas que vão chegando, as meninas fazem os primeiros contatos, apresentam como é a forma de pagamento, essa condição de não, você vai receber a prancha em casa, a gente emite a nota, embarca para você, chega no seu endereço, são coisas que para o cliente também é legal, né? Pô, imagina, você recebe a prancha, depois de 2 semanas você esqueceu que tinha um boleto para pagar, aí você vai fazer um não sei o que lá, tá notificado lá no Serasa, porra, eu nem lembrei que tinha, às vezes nem recebeu a porcaria do boleto, entendeu, cara? Então a gente cria algumas coisas que facilite, né, pô, o cara pegar a prancha e surfar, não se preocupar com isso, entendeu? Então é legal você conversar com o cliente para você ter todo o insumo de informações para na hora de construir a prancha,
você já saber mais ou menos o que você tem para entregar pro cara, sabe? E a gente ter assim o melhor resultado. Os ajustes vão vindo à medida que você vai fidelizando o cliente, né? Que o cara vai evoluindo. Teve gente que fez prancha comigo aprendendo. Hoje em dia já surfa legal, entendeu? Então, pô, eu já sei que eu posso fazer uma prancha bacana para ele, mas já não é mais um garoto, não aprendeu quando era criança. Então a prancha dele tem as características de prancha que vai surfar bem, mas dá para ele um conforto que de repente para um garoto que está a 1000 querendo surfar mesmo, você tira, que é para dar o máximo de possibilidades, né, brother? Eu dizer assim. Excelente. Thiago, muito obrigado pela visita, agradeço, pelo Matias, papo. show de bola, irado. Pô, é sempre muito bom trocar ideia com o Thiago, porque sempre tem muita informação, como vocês viram, né, cara? Os detalhes, assim, super bem explicados, detalhados, cara, muito legal. Thiago Bastos Cunha, como ele falou, tem o site pranchastbc.com.br, Instagram, @pranchastbc. Nesses dois aí lugares vocês acham também o WhatsApp, e-mail, não tem como. Fotografia de pintura, pois todas é, essas coisas, contando um pouco da gente para o cara, né, conhecer, saber que existe um conteúdo, claro, né, cara? claro. Porque é uma coisa que a gente se preocupa muito, não não é apenas ter uma imagem, tá? A gente realmente zela pelas nossas responsabilidades, como você falou, entendeu? A gente zela pelo nosso bem-estar de todos ali que estão trabalhando, entendeu? Porque é meio que uma família, né, cara? A gente passa tanto tempo junto no trabalho, né, cara? Então é bom que seja legal, né? E, pô, de vez em quando dá uma escapadinha, vir nesse Rio de Janeiro maravilhoso, onde, pô, peguei altas ondas aqui na Barra, inclusive, pô, sensacional. Hoje tá marolinha, né? A Se tivesse meio metrinho a mais, já cara, dava pra dar uma brincada, né? Com certeza. A nossa temporada lá em Sergipe é agora, né? Passou carnaval, março, abriu até junho, julho, que venta pouco, dá muito terral, começa a entrar o swell. Eu tenho surfado bastante lá. Viver numa cidade pequena tem suas vantagens, né? Aracaju é uma cidade pequena, organizada, as coisas funcionam, entendeu? Há uma cultura bem legal, sabe? Assim, as pessoas esperam você atravessar a rua na faixa de pedestre, sabe? As coisas são arrumadas, são limpas, a cidade é limpa. Então, vive-se bem, é pequeno, então, pô, dá tempo de eu ir pegar um neto na escola e ver ele fazer uma natação, sabe? Coisa que aqui nessa cidade eu vivi anos vendo meus filhos dormindo, né, cara? Saindo de madrugada para trabalhar, chegando no meio da noite tá todo mundo dormindo. Então, é complicado, como eu falei, agradeço muito Rio de Janeiro, tudo que eu tenho, sabe, cara? Eu construí aqui, eu vim aqui garoto, mas surgiu um momento onde eu precisava fazer alguma coisa nova, tá? Eu precisava criar uma situação nova, eu não podia me acomodar, porque senão a partir daquele ponto onde eu estava, a tendência era que a coisa partisse para um ostracismo mesmo, para você começar a reclamar de tudo, que tá difícil, porque tá, né? Lá eu também sinto minhas dificuldades, essa questão de você tributar direito é pesado, entendeu, cara? É injusto muitas vezes, a gente concorrendo com um mercado quase que 100% irregular, entendeu, cara? Isso é bastante difícil, mas eu tô apostando que esse meu investimento é pro futuro, né? Eu imagino que num futuro não muito distante, não vai ter mais possibilidade de se construir de uma maneira irresponsável, entendeu, cara? O cara vai ter que ter... Isso, inclusive, com o passar do tempo, a tendência é que isso tenha um peso maior. Inclusive na escolha de compra. Na escolha pelo consumidor, né? Consumidor. Você está comprando então, não só uma prancha, como... Todo um conceito, toda uma responsabilidade. Isso é um negócio que eu estou apostando para o futuro. Boa. Mas, como eu te disse, é bastante pesado, sabe? Chega uma hora que você, porra, tem que tomar uma porrada mesmo na cabeça, baixar e ficar calado, entendeu, cara? E ter a resiliência para depois voltar ao campo de batalha, né? Boa. Então são momentos que se passam, não tenho do que reclamar, lá eu tô bem, como eu falei, pô, eu tenho um convívio familiar muito melhor, entendeu, cara? Eu tenho uma possibilidade de dar um escape, eu vou ali na Praia do Forte, como eu fui outro dia, o francês da Alta Onda tá ali do meu lado, 3 horas de viagem. Às vezes você sai de Copacabana, vai pra praia e você gasta quase 3 horas de carro, num trânsito animal, entendeu? Impaciente. Verdade. Pega a estrada de manhã cedinho, quando dá 8 horas da manhã você já tá dentro d'água, entendeu? Pega Alta Zona, almoça, volta e de final do dia você já tá em casa. Então, boa. O Nordeste tem umas coisas legais, pô, as bancadas de coral, pô, sensacionais, muitas, né? entendeu, cara? Sabe, uma receptividade diferente, sabe? Tem
lugares um pouco complicados. Você vai pra Praia do Forte é um pouco complicado. A galera lá não gosta de deixar surfar, não. Mas sempre escapa uma onda, entendeu? Uma boa vizinhança. Quer queira ou não, depois de umas 2, 3 ondinhas em qualquer legais, lugar tem que saber chegar. Exatamente. Né? Mas depois de umas 3, 4 ondinhas, o cara chegou na dele, tá pegando as ondas na dele, deixa o cara surfar feliz aí, entendeu? Pois é. E você ter isso daí realmente é bastante gratificante, eu tô bem feliz, cara. Maneiro, Só tenho que Thiago. agradecer. Parabéns pelo trabalho. Massa. Obrigado Obrigadão, pela show de consultoria bola. de sempre, super rica de informação e detalhes. Minhas pranchas estão voando, estão muito amarradão. Aquelas mudanças que você solicitou que a gente já vinha conversando. É. Eu disse, vamos fazer esse tapinha daqui, vamos tirar um pouquinho Boa. dali. A parada já é um ajuste suficiente, né? Ainda dá pra gente fazer uns detalhezinhos, mas isso Vamos na medida que a fazer. gente for fazendo, a gente vai fazendo, exatamente. Vamos fazer. Entrei em Essa é a 2023 aí com com equipamento novo, Né? muito amarradão. Tá surfando Ano passado bem. eu surfei menos por causa do Contusão, problema na lombar. Mas tô amarradão que eu agora tô bem. Pô, tem um ano que eu tô fazendo pilates, algo que eu nunca gostei de fazer exercício nenhum, a não ser durante a prática do esporte. Mas tem um ano que eu tô no pilates, cara, pra mim é uma marca impressionante. Minhas dores praticamente sumiram, tô conseguindo estar na água assim com uma frequência incrível. E, pô, no momento desse assim, você não tá com um equipamento que te favoreça a se divertir cada vez mais, e comigo tá acontecendo o lado bom, né, cara? Tô bem fisicamente, bem com o equipamento e só felicidade. E é importante a gente cuidar também, né? Porque a gente tá acostumado, vem da cultura, eu gosto de fazer meu esporte, massa. Mas depois de uma determinada idade, só a prática do tem que esporte já fazer, não é cara, o suficiente. pois é. Ela Tem que traz fazer. para você a diversão. Mas a própria vida, nosso cotidiano, a própria idade, às vezes, começa a te trazer algumas limitações. Então são esses trabalhos, eu pratico yoga, pô, eu tenho uma artrose no punho radical, entendeu, cara? Pô, volta e meia inflama, tem posturas, inclusive do yoga, que eu não consigo mais fazer, sabe? Mas essa constância, talvez se eu não tivesse, eu tivesse muito pior aos 56 anos de idade. Eu precisei entendeu, passar cara? por um momento complicado de quase 5 Pra meses sentir fora a d'água pra... necessidade. não, tem que fazer. Ver que, né, coisas... Se eu não fizer, em breve eu não vou poder surfar mais. Pô, Na pra minha perder cabeça a é graça, isso. né, Pois cara? tem que Quando eu fazer. tive esse diagnóstico de que a LER progrediu pra uma artrose progressiva, cara, pô, o primeiro impacto que eu tive foi, meu irmão, fiquei aleijado, entendeu? Mas trabalhando o próprio Pilates, entendeu? Também faço o Pilates. Então, isso daí me deu um pouco mais de confiança. E apesar de eu ter posturas que eu não consigo fazer no yoga, ele não me incomoda dentro d'água. Então tá massa, eu consigo excelente. manter, né, uma condição física que na hora que eu disser vou me divertir, eu vou pegar onde eu vou me divertir, não vou ficar cheio de limitação, ali cheio de dor, não conseguir surfar, entendeu? A gente já convive com a dor, né, cara? Isso daí é uma coisa que não tem como fugir, né, cara? Quem pega onda com frequência ou quem Tem faz dor, algum um outro esporte, tá entendeu, sempre cara? doendo alguma coisa, não tá tem sempre jeito. com uma dorzinha. Pois Então, é. aprender a trabalhar, curar, cuidar e conviver com ela, né, cara? Isso aí. Acho que é a parada, mas tá massa. Agradeço aí, show de bola. Obrigado. Valeu, Thiagão. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Em breve eu volto com mais vídeos aqui no Surf TV. Um abraço.